Olá, meus amigos, estamos aqui começando mais um programa Fé e Juventude. E neste programa também estaremos aqui recebendo um convidado especial que irá aqui falar um pouquinho da sua vida. E eu tenho a convicção e a certeza que essa entrevista irá edificar a sua vida. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você que talvez perdeu algum programa, perdeu alguma informação, nos acompanhe, porque nas nossas redes sociais teremos todas as informações do que tem acontecido aqui no nosso programa. Então, não saia daí, porque o nosso programa Fé e Juventude ele já começou. Bem, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso programa Fé e Juventude. E neste programa hoje Deus nos dá a honra de receber aqui meu amigo, pastor Fabiano Reis, ele que é diretor executivo do nosso Ministério Vila Nova. Pastor Fabiano, prazer receber o senhor aqui. O senhor sinta-se à vontade. Obrigado, Rafael. O prazer é meu, uma alegria para mim estar aqui nesse programa Fé e Juventude, com toda essa sua juventude, né? E tem sido gratificante ver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, então eu estou feliz de poder estar presente contigo aqui hoje. Amém. Pastor Fabiano, mas para a gente começar, o senhor poder se apresentar para o pessoal que está nos assistindo, quem é o pastor Fabiano, de onde o pastor Fabiano veio, que o senhor possa aí ter essa oportunidade de se apresentar para o pessoal, estar conhecendo um pouquinho mais do senhor. Então tá. Meu nome é Fabiano dos Reis Silva, né? Fabiano Reis. Eu nasci em Minas Gerais, sou mineirinho, mas vim para cá muito jovem ainda. Meus pais vieram para cá e eu vim para Goiânia. Fui criado aqui em Goiânia. E meu pai, quando nós viemos para cá, ele ainda não era pastor, mas logo ele converteu ao evangelho, ainda eu era muito criança ainda. Ele se tornou pastor dirigente do Ministério Vila Nova por muito tempo, construiu umas 3 igrejas e dirigiu mais umas 3. Então isso com o passar do tempo. E aqui eu me formei, estudei, me formei e me casei também. Sou casado com a pastora Eliane Martins, tenho 2 filhas, a Tainá e a Thaís. Há mais ou menos uns 15 anos atrás eu me formei em Direito, sou formado em Direito. E também tenho meu curso de Contabilidade, fiz um curso de Contabilidade, tenho essa formação e também eu sou administrador há mais de quase 20 anos, né, que administro empresas. Trabalhei em empresas tanto em Goiânia quanto em São Paulo. Fui estar diretor de uma empresa em São Paulo. Fiquei lá por quase 4 anos também, trabalhando na distribuidora. Atuávamos tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. E depois eu retornei para Goiânia. Assumi a direção de uma outra empresa, também no ramo varejo de medicamentos. Trabalhei 21 anos nesse ramo de medicamento. E depois eu assumi uma outra empresa, estando diretor dela na área de logística. Aí fiz um MBA pela Fundação Dom Cabral, na área de logística também, né? E com isso a gente, nesse meio tempo, estudamos também teologia, fizemos outros cursos. Então tem essa trajetória. Sou muito ligado e gosto muito da área educacional, tanto na área secular quanto na área teológica. Gosto muito dessas 2 áreas. E estou servindo ao Senhor no Ministério Vila Nova com muita alegria desde 1982. Há pessoas que pensam que a gente está no Ministério Vila Nova há pouco tempo, mas desde 82 nós estamos no Ministério Vila Nova. Começamos ali no pastor André Custódio, inclusive ele era pastor na época lá na Vila União. Temos boas lembranças, ainda pessoas daquela época que nós encontramos lá nesta igreja. Passamos pelo Parque Ateneu e algumas outras igrejas, até que num tempo, há 4 anos atrás, assim que o pastor Josué assumiu o Ministério Vila Nova, nós viemos também para a sede e aí ficamos trabalhando ali durante um tempo. E hoje nós estamos atuando aí como diretor executivo do Ministério, compreendendo a igreja, Edições Vila Nova, o seminário, a escola e, por fim, a faculdade, né? Foi um sonho realizado do Ministério estar trabalhando juntamente com os irmãos
ali da Fama, Campinas, setor Pedro do Vigo. Essa, em resumo, é uma história, é a minha história. Pastor Fabiano, mas o nosso programa aqui, como a gente tem muitos jovens que nos acompanham, eu sempre gosto de falar aqui com nossos entrevistados, para que eles também falem para nós como que foi essa juventude do Senhor, como foi esse ingresso do Senhor na obra de Deus, como foi também essa questão do Senhor no trabalho secular, os estudos, a faculdade, que o Senhor possa também falar um pouco para nós de como foi essa fase na vida do Senhor. Rafael, a minha fase de juventude foi toda na igreja. Eu não tive tempo de sair da igreja para nenhuma outra atividade. Nós éramos um grupo de jovens. A minha juventude toda foi no Parque Ateneu, na igreja do Parque Ateneu, que hoje está o pastor César. Ele é o pastor dirigente. Mas na minha época era o pastor Sebastião Monteiro, pastor Luiz Gonzaga, todos os nomes conhecidos. Mas foi dentro da igreja. Nós trabalhamos com liderança de adolescentes, trabalhei com liderança de juventude. Até um fato assim, bem curioso, que nós, na minha época, dos 13 anos até os 17, mesmo trabalhando na liderança de jovens lá na igreja, nós tínhamos uma banda. E você pode até não acreditar, mas eu já fui vocalista de uma banda e baixista também, toquei contrabaixo, né, nessa época. Mas foi uma época muito maravilhosa, nós tínhamos vigília toda semana e a gente virava à noite. Nós fazíamos evangelismo no bairro, saía aquele grupo de homens, né, jovens pelo bairro, evangelizando na madrugada. Então uma época muito maravilhosa. E na vida ministerial nós fomos galgando todas as etapas da vida, né? Consagração a diácono. E aí, numa fase da minha vida, eu mudei para São Paulo, como eu já mencionei, no resumo da história aqui. E lá em São Paulo também nós ingressamos no ministério, Madureira também lá. Ficamos quase 4 anos morando em São Paulo. Nesse meio tempo, pregávamos, mudou o ministério. Em vez de cantar, eu passei a pregador, quase que itinerante, né? Andava muito nas cidades do interior de São Paulo pregando. E nessa época eu fui consagrado a presbítero, fui consagrado lá a presbítero. Quando eu retornei, aí sim, foi passando o tempo, isso em 2004, 2005, eu retornei e aí fui consagrado a evangelista e pastor logo imediatamente. Teve um período muito longo de consagração. E daí a gente trabalhei, como eu mencionei, trabalhei muito tempo com meu pai também, como pastor dirigente, a gente cresceu dentro da igreja, conhecendo o trabalho. Fui vice-pastor em algumas igrejas por onde eu passei, mesmo sendo meu pai pastor, ou não, fui vice-pastor dessas igrejas. E o ministério, ele aconteceu na minha vida desde muito novo. A igreja, ela fez parte da minha vida desde os tempos de criança. A gente cresceu dentro da Igreja Assembleia de Deus, fomos formados lá e isso é muito gratificante, né? Nós nos tornamos envolvidos no ministério o tempo todo e hoje praticamente integralmente. Manhã, tarde e noite a gente está envolvido com o ministério, todos os dias. Pastor Fabiano, uma coisa que eu sempre tenho percebido, que a maioria dos pastores que a gente conversa, que são lideranças nos dias de hoje, a gente vê que a maioria deles na sua juventude teve um envolvimento muito grande com a obra do Senhor, igual mesmo o senhor falou, vocês tinham um trabalho constante na igreja. E isso nos preocupa, porque hoje eu como líder de jovens eu vejo muito isso. Os nossos jovens às vezes eles dizem muito sem tempo, que não tem muito tempo, às vezes por causa do estudo, por causa do trabalho. Como que o Senhor conciliava essa questão do ministério com o trabalho, que a gente sabe também que o Senhor teve aí uma carreira também no trabalho secular de sucesso, a gente sabe isso. Como que o Senhor conciliou essa questão? Rafael, isso nunca me atrapalhou, porque tempo para a obra de Deus a gente faz. Na verdade, tempo é a gente quem faz. Aí depende do que você quer priorizar na sua vida. Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar, você talvez não acredite, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Eu tenho uma filha de 8
Imagina que eu comecei a trabalhar aos 6 anos. Onde eu trabalhava? Na roça, colhendo pimenta, carpidando arroz, milho. Eu fazia isso. E nem por isso eu deixava de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Eu estudava, nunca parei de estudar. Aliás, eu sou um eterno estudante, eu estudo até hoje. Mas isso nunca me atrapalhou. Quando a gente fala que não tem tempo, é porque nós estamos priorizando algumas coisas em detrimento de outras. Então, durante o meu tempo de juventude, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. Claro que na semana era difícil você estar na igreja, mas final de semana eu me dedicava a estar na igreja. Pela manhã, na escola bíblica dominical, principalmente no domingo. À tarde, eu procurava, a gente ensaiava, a banda que eu tinha, por exemplo, a gente ensaiava depois da escola dominical, terminava 10h30 a escola, a gente ficava até 1 da tarde ensaiando. À tarde, a gente fazia evangelismo, nós fazíamos evangelismo. E à noite, o culto começava às 19h30 e a gente fazia aquele movimento do culto, né? Sem problemas. E no sábado, nós tínhamos o culto de jovens aos sábados. E eles funcionavam tanto na igreja local, quanto em alguma igreja do ministério por onde a gente estava participando. Então, na verdade, a questão de tempo, eu sempre coloco isso. O tempo é a gente quem faz. Imagina hoje, para você ter uma ideia, segue a mesma sequência. Às vezes eu estou dando aula, às vezes eu estou assistindo aula, mas eu sou pai, eu sou esposo, eu sou pastor, trabalho o dia todo na igreja, várias instituições estão sob a nossa responsabilidade, mas nem por isso a gente deixa de estar fazendo a obra de Deus. Então, o tempo é a gente quem faz. O jovem, ele precisa concatenar o seu tempo com tudo aquilo que ele vai fazer. Eu acredito que você não consiga dispensar um tempo grande para todas essas atividades. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse primeiro lugar não está dizendo que você primeiro tem que ir para a igreja, ou que você primeiro tem que fazer uma oração. Não, está dizendo de prioridade. Você pode exercer as suas atividades, mas sempre pensar que a obra de Deus ela tem que ser prioridade na sua vida. Isso em qualquer circunstância. Benção, eu acredito, pastor Fabiano, que isso aí vai ficar aí de realmente um ensinamento para a nossa juventude, né? Que nós precisamos entender isso, que precisamos verdadeiramente priorizar, né, a obra de Deus, igual mesmo o Senhor citou. Mas, meu amigo, agorinha nós estamos voltando aqui com o nosso programa Fé e Juventude, para o nosso segundo bloco, para dar continuidade a essa entrevista que eu tenho certeza que irá continuar te abençoando. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, estamos aqui de volta com o segundo bloco do nosso programa Fé e Juventude, para dar aqui continuidade a este papo que a gente está tendo aqui com o nosso pastor, diretor executivo do nosso ministério, pastor Fabiano. Pastor Fabiano, o senhor já pôde aí falar um pouco da infância do senhor, de onde o senhor veio, como foi essa fase da juventude, mas que o senhor também possa agora falar um pouco para nós como começou aí o relacionamento do senhor com a pastora, como foi essa trajetória aí até o casamento, como foi também essa fase da vida do senhor. Conheci a minha esposa, a pastora Eliane, ela tinha 11 anos de idade. O irmão dela é muito amigo meu, o irmão dela, o evangelista Elias. Um dia eu cheguei na casa dela, juntamente com o irmão dela, estávamos conversando, de repente eu olhei assim, gente, eu nunca vi essa moça aqui. Despertou naquele momento, acredito que piamente que Deus colocou aquele sentimento no meu coração. E aí eu comecei a pensar, poxa, o meu cunhado, que é o Elias, é muito amigo meu.
Eu sou muito amigo da família, frequento constantemente a casa deles. Como que eu vou fazer agora para dizer que eu estou apaixonado na irmã dele, sendo ele meu amigo? Mas um dia eu criei coragem, falei assim, se Deus tem isso para minha vida, eu vou resolver esse negócio hoje. Aí cheguei no meu amigo, o Elias, e disse para ele, Elias, eu tenho uma coisa para te dizer, eu estou apaixonado na sua irmã. E aquele negócio, ela estava na escola, eu saí de casa e fui buscá-la na escola. Aí fomos num pit dog, né? Aqui em Goiânia tem muito pit dogs. Eu fui num pit dog, pedi um lanche que eu não comi até hoje, esse lanche, ele ficou lá. E aí eu cheguei nela e falei pra ela, eu estou apaixonado em você, eu gostaria. Aqueles pedidos, né? Não dou conta de reproduzir o pedido no dia não, que eu fiquei tão nervoso, como eu te disse, o sanduíche ficou lá. Foi do momento, né? Foi do momento, né? E aí ela disse, vamos tentar. Aquilo lá foi um alívio, mas também uma preocupação, né? Esse vamos tentar me deixou preocupado. Mas aí a gente começou a namorar, passaram-se 4 meses, esse amigo meu, que é irmão dela, também começou a namorar com a minha irmã, e passaram-se os tempos, dentro de 1 ano e 8 meses, eu me casei. 4 meses depois, o meu amigo virou meu cunhado 2 vezes, casou com a minha irmã. Então foi uma história bem interessante e para mim foi o melhor acontecimento da minha vida. Pastor Fabiano, mas o senhor também possa contar para nós como foi que o senhor chegou à questão da diretoria executiva do nosso ministério, como que foi essa etapa também da vida do senhor chegar nessa posição que o senhor está hoje. É interessante, Rafael, tem uma coisa na vida da gente que muitas vezes a gente não se atenta ao fato de quando a gente diz para Deus que Ele deve agir na nossa vida segundo a vontade dEle, a gente não sabe a consequência disso. Eu não estudei e não me preparei profissionalmente para trabalhar na igreja. Sou muito sincero nesse aspecto. Eu me formei, como eu disse, eu sou técnico contábil, fiz o curso de contabilidade, sou administrador e sou formado em direito. Um dia eu estava orando ao Senhor e sempre colocando a minha vida na presença dEle. Deus falou comigo que Ele ia me tirar da atividade ali de empresas para ir para a obra. E eu não entendi aquilo muito bem na ocasião, mas sempre deixei que as coisas acontecessem na minha vida também de maneira natural. Nada forçado. Quando eu estava trabalhando numa empresa já há 7 anos, eu resolvi, dentro de um dia que nós estávamos congregando ainda na Vila Redenção, uma congregação nossa, eu liguei para o pastor Josué, falei para ele, estou querendo estar indo para a sede, já tem um tempo que eu tenho vontade de ir. Ele falou assim, não, vem para cá. Ele me convidou, eu fui congregar na igreja sede. De lá, o pastor José me convidou um dia para participar do Conselho de Contas da igreja, mas como membro, participante desse Conselho de Contas. Dado o conhecimento que nós já tínhamos de empresas, de auditorias, de análises de relatórios financeiros, de relatórios contábeis, eu comecei a fazer uma análise um pouco diferenciada e nessa ocasião surgiu um pensamento do pastor Josué de nós estarmos indo cooperar lá na sede para que nós pudéssemos trabalhar lá. E isso acabou sendo um conflito muito grande na minha vida, porque você deixar um trabalho que você pensava que aquilo ali ia ser uma carreira brilhante na sua vida, de repente Deus te coloca numa situação dessa, né? Porque eu entendo que o convite dele na ocasião era um convite da parte de Deus. Só que quando você se encontra nesse momento, você fala assim, poxa, se eu coloquei na presença de Deus e disse para Ele que eu queria seguir a vontade dEle, e agora, o que eu faço? E fui orar. E um dia eu estava na minha casa, juntamente com a minha esposa, orando ao Senhor, e colocamos isso na presença de Deus e fiz um propósito com Deus. Eu disse para Deus que até aquele dia eu não havia conversado somente com o pastor Josué. Eu disse para Deus que naquele dia, se o pastor Jorge me ligasse, é porque era uma resposta dele. E eu não tinha conversado nada com o pastor Josué, nem com o pastor Jorge a respeito desse pensamento meu. No mesmo dia que eu fiz esse propósito, à tarde ele me ligou e me falou exatamente sobre esse assunto, né? E não dá tempo a gente contar tudo, mas teve todo um processo e aquele dia eu entendi
E Deus falou no meu coração, né, que eu deveria deixar. Agora você imagina, eu estava diretor de uma empresa, estava muito bem lá, muito bem mesmo, tanto é que eu tive um problema muito sério com o dono da empresa quando eu fui sair. Ele me chamou de louco, disse: como é que você sai de uma empresa onde você tem toda a regalia possível, é diretor, para você ir para a igreja, ser pastor, você deve estar ficando louco. Ele até disse isso para mim. Mas eu disse a ele assim: não, eu estou seguindo a vontade de Deus. O que Deus tem para a minha vida, eu vou seguir. E com esse convite do pastor Josué, eu decidi estar indo para a igreja. E quando no primeiro ano que eu estive na igreja, lá eu assumi, na verdade, a 5ª presidência, né? Vice-presidente, aliás, 5º vice-presidente do ministério. Então fui participar como 5º vice-presidente. Nós unimos a parte contábil, dentro do conhecimento que a gente tem, a parte administrativa, financeira, trabalhei por 10 anos com áreas financeiras de empresas, e a parte jurídica, que graças a Deus me deu o privilégio também de atuar nessa área jurídica. Então juntou todo esse conhecimento e nós chegamos a esse ponto de hoje. Depois o pastor Josué entendeu que seria interessante a gente criar uma diretoria separada, até porque para dar uma mobilidade maior na atuação na área financeira, administrativa, jurídica da igreja. Aí nós assumimos, foi criado esse cargo dentro da diretoria, aí passamos a servir a Deus ali juntamente com o nosso pastor presidente, como diretor executivo em todas essas atividades, né? E como eu gosto muito da área educacional, eu dei aula no seminário também, Seminário Pentecostal de Goiás, CEPEGO, fui professor lá. E a gente começou a perceber algumas coisas e acabamos assumindo também a direção do seminário como diretor também dessa instituição. Então a minha trajetória, em resumo, foi essa. Mas uma coisa é certa, quando você coloca o seu trabalho, a sua vida, Deus cuida de tudo. Então a minha estada nessa função no ministério, certamente eu segui a vontade de Deus. Porque dizer que segue a vontade de Deus é uma coisa, a hora que vem a decisão para você tomar é outra, bem diferente. É outra coisa. Viver é outra história, né? Mas eu gosto do texto de Romanos 12. Experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou vivendo isso, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu decidi no meu coração que eu vou seguir a vontade dele, independente de onde ele me colocar. Muito bom, pastor Fabiano. Quero aqui já agradecer o senhor. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Precisava ter pelo menos aí mais uns 3, 4 programas para a gente poder aqui bater mais papo. Mas eu quero agradecer o senhor pela presença do senhor. Tenho certeza que a história de vida do senhor vai inspirar aí muita gente, muitos jovens que nos acompanham. Que Deus abençoe a vida do senhor. Muito obrigado mais uma vez. Amém, Rafael. Eu quem agradeço. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós temos visto o seu engajamento na obra de Deus. Isso é muito bom, esse encargo que você tem tido em relação à obra de Deus. Eu fico feliz com o seu convite, estar aqui no seu programa. Fé e Juventude, interessante esse jogo de palavras aí. Que Deus possa abençoar a sua vida. Conte comigo, estou aí para auxiliar. Eu sou servo de vocês, sou teu servo. Obrigado. Meu amigo, e você que nos acompanhou aqui nessa entrevista bacana, que você possa continuar aí nos acompanhando através das redes sociais. Se você perdeu alguma coisa, o nosso programa estará disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, um restante de semana abençoado. E não saia daí, porque no último bloco do nosso programa eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que irá te abençoar. E hoje estamos aqui no local um pouco diferente, mas eu quero poder deixar aqui uma palavra para você. Sei que essas semanas um assunto que muito repercutiu foi o assunto dos protestos em todo o Brasil, e nós estamos aqui no palco de um dos maiores protestos que tivemos no nosso país. Mas eu estou aqui para deixar uma palavra para você. Não estou aqui para ser contra ou a favor dos protestos, mas a palavra do Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a terra e perdoarei os seus pecados. A minha palavra, meu amigo, para você é essa.
Se você protestou, ok, isso é válido. Mas mais importante do que isso, é que você possa orar, que você possa buscar a Deus, clamar a Deus pela nossa terra, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, porque eu tenho a certeza e a convicção que só Ele pode mudar a história da nossa nação. Então, que Deus te abençoe, que você continue orando por essa cidade, porque eu tenho certeza que Deus irá sarar a nossa terra. Que Deus te abençoe, uma boa restante de semana e que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Amém. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei.